Aqui você recebe o colírio de Deus para tirar a cegueira dos teus olhos. Você está entendendo? Jesus para a multidão e adverte. Olha o que eles vão dizer. Olha o que eles dizem hoje. Vamos lá para João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Olha o que diz o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode te ouvir? Sabendo Jesus, e muitos já não andavam mais com ele. Olha o que diz o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Ele quem? Jesus. Não estavam mais seguindo Jesus. A pregação de Jesus não estava mais agradando. Eles queriam Jesus enquanto Jesus estava fazendo milagre, os cultos de profecia, os cultos de revelação, os cultos de vitória, os cultos de poder. Quando Jesus começa agora a passar a doutrina, quando Jesus começa agora a chamar a atenção do povo, quando Jesus começa agora a instruir, corrigir, eles dizem: não, Jesus, esse teu discurso é muito duro, tu não tem amor, tu prega sem unção, nós queremos é poder, é unção, é o reteté, nós não queremos saber de ser corrigido não. Praticamente é isso, irmão, que o povo está levando aqui no comportamento deles. Rejeitaram Jesus, já não andavam mais com Jesus, porque Jesus agora parou e chamou a atenção deles. Enquanto eles estavam caminhando na satisfação deles, Jesus era a bênção. Era bênção, Jesus é o rei. Quando Jesus agora chama para instruir, chamar para a realidade, para que eles tenham entendimento, aplicando o conhecimento do que eles devem realmente viver numa fé em Cristo, eles não querem mais. Eles dizem: esse discurso teu é muito duro, quem pode seguir? O texto vai dizer, no versículo 66, do capítulo 6 de João, que muitos voltaram, já não andavam mais com Jesus. Interessante, vai lá no versículo 67, 68 e o 70. Jesus vai dizer assim: olhou, a multidão voltou, só ficou 12, irmão. Só ficaram os 12. Jesus agora, você está pensando que Jesus, ei, vá-se embora, não, ei, vem cá, ei, não, volta. Está pensando que Jesus foi bajular alguém, foi? Quem quiser voltar, que volte, irmão. Quem quiser desviar, que desvie. Quem quiser recuar, que recue. Eu acho interessante que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, aliás, na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai dizer que os que recuam para a perdição. Ele vai dizer: mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma, para a salvação da nossa alma. Nós estamos seguindo a Jesus por salvação, por vida eterna. Não é por vitória, por bênção e prosperidade nesta vida. Não. Mesmo com Cristo, vamos passar dificuldade, escassez, necessidade, vamos sofrer derrota, vamos ter perseguição, vamos morrer, vamos adoecer, vamos sofrer tudo que o mundo sofre, porque todos vai sofrer tudo de igual modo. É o que está escrito lá em Eclesiastes 9:2. Tudo acontece de igual modo a todos. Não tem diferença. A diferença é que depois da morte, os que estão em Cristo, esses sim, esses vão desfrutar do gozo, da vitória eterna, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Aquele que perseverou até o fim vai receber essa vitória. Mas enquanto estiver aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflições, suportando a leve e momentânea tribulação, disse Paulo. Alegre-se na esperança. A esperança da vida com Deus no céu não é aqui. Tenham paciência aqui na tribulação. Perseverem em oração, com uma mente voltada para o Senhor. É isso que nós devemos viver, perseverando em Cristo, na fé. Não é para riqueza,
não é para vitória, bênção, prosperidade neste mundo, como hoje é pregado dentro de muitas igrejas, por muitos pastores, fazendo do povo negócio deles e desviando o povo da salvação. Adulterando o evangelho, porque isso não é evangelho. Jesus pergunta para os 12 que ficaram: vocês também não querem me abandonar? Aí eles vão responder. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Nós estamos te seguindo, porque nós cremos na vida eterna que tu pode nos dar. É por isso que te seguimos. Não tem outro lugar. Se tivesse, a gente iria. Mas para onde a gente vai alcançar a vida eterna? Ali, aqui ou acolá? Não existe. O único lugar para a vida eterna é em ti, é por ti, é no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Pregar o evangelho é isso, irmão. É esclarecer o povo que está perdido no entendimento de Deus, vivendo o oba-oba, vivendo a fábula, vivendo os movimentos vãs, vivendo o misticismo, vivendo o paganismo, vivendo a mentira dos homens dentro da igreja. Os profetas de Deus estão expulsos. Os profetas de Deus foram expulsos das igrejas. Porque os Acabe, que são os reis, os pastores que vivem na mentira, que querem falsos profetas, entre eles, estão lá governando, dominando sobre o povo. E não aceita a profecia, a palavra dos verdadeiros profetas, que prega contra a mentira e contra a forma de ministrar, de administrar desses homens dentro dessas igrejas, em relação ao reino de Deus. Eles estão pervertendo o caminho do Senhor e levando vocês a negar o Senhor. É preciso instrução, mas não é instrução de usos e costumes de igreja. A maioria dos pastores estão preocupados em formar no povo membros de igreja, usos e costumes de igreja, doutrina de igreja. Não é isso, gente. Não é isso, gente, que nós temos que ser formados no nosso entendimento. Nós temos que ter a doutrina de Cristo. Se você está aí e não tem a doutrina de Cristo, se você quer ir para o céu, saia daí enquanto é tempo. Procure a instrução do Senhor. Procure aonde está se pregando a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho não está restrita. A palavra de Deus não está restrita dentro de nenhuma igreja como eles pregam. Esses homens são tão fraudulentos, são tão sem temor de Deus, que eles ignoram todo o conceito dos princípios da palavra de Deus. Eles agora centralizam tudo do homem em igreja. Eles fazem vocês entender que toda a vida com Deus tem que ser vivida e praticada no recinto chamado igreja, onde eles exclusivizaram a vida com Deus, centralizando tudo dentro de igreja. Para quê? Para vocês continuar presos como negócio deles lá. Procure a palavra de Deus. Procure uma igreja que tenha uma pregação séria. Não vá para uma igreja de movimento, de campanha, onde você for, que tiver lá uma igreja pregando, venha para a campanha disso, campanha daquilo, não vá não. Isso não vai te edificar, isso não é evangelho. Você vai logo perceber que aí não tem verdade do evangelho. Você vai viver movimento, meninice. Procure um local onde você congregue, que tenha um homem compromissado com o ensino, com a doutrina da palavra de Deus. Seja numa igreja, seja aqui na rede social, seja na televisão, porque está difícil, tá? Você liga na Universal, é culto da bênção, culto da vitória, culto de chave, culto de campanha de fogueira santa, culto de rosa ungida, não tá? Aí você vai para Valdomiro, Igreja Mundial do Reino de Deus, né? Aí lá, campanha do feijão, campanha não sei de quê. Aí você vai para Edir Macedo, vai para a Igreja Internacional da Graça, vai para aquele Agenor Duque, vai para aquele Sila Malafaia, agora também entrou nessa questão de campanha, do dízimo, deu uma oferta, não sei o quê. Você só ouve hoje nessas igrejas falar sobre dinheiro. Você só ouve hoje nessas igrejas a maioria dos pastores cobrando de você fidelidade a Deus na oferta, no dízimo. É isso que eles fazem. Não venha comprar, venha dar uma oferta de tanto para abençoar a obra de Deus. O que é a obra de Deus?
Qual é a obra de Deus? A Igreja Universal do Reino que diz que é de Deus, que não é. É obra de Deus? É não, irmão. A Igreja Assembleia de Deus é obra de Deus? É não, irmão. A Igreja Batista, Ministério, sei lá qual for, é obra de Deus? É não. A Igreja Vitória em Cristo, a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial, seja qual for a igreja, é obra de Deus? É não, irmão. Vocês, eu também fui preso por um tempo nisso quando eu era menino, mas hoje eu cresci, sou adulto, tenho conhecimento, um entendimento formado na verdade do Evangelho, e hoje eu sei o que é obra de Deus. Hoje eu sei o que é servir a Deus. Hoje eu sei o que é buscar a Deus. Hoje eu sei aonde encontrar a Deus e as bênçãos dele. Tenho certeza de uma coisa, não é dentro de nenhuma igreja. Você precisa ter esse entendimento, crescer, deixar de ser menino, porque menino é levado pelo engano e muitos estão sendo enganados. Vem cá. Meu irmão Adinaldo Nogueira, sim, o pastor diz a verdade e as igrejas fecham. Eles vão ter que trabalhar. É mesmo, meu irmão Adinaldo Nogueira. Se os pastores pregar a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho nas igrejas, eles não vão continuar tendo esse império que eles estão cada dia mais construindo. Eles querem abrir igreja, eles querem abrir local, eles querem abrir as suas empresas para aglomerar pessoas, para render e prosperar os seus negócios. Vocês estão entendendo isso? O cara está preocupado em abrir igreja. Jesus não mandou ninguém abrir igreja. Não, aqui é a obra de Deus. A obra de Deus eu fazia aqui. Quem disse isso? Aí é a tua obra. Obra de Deus não é abrindo igreja. Obra de Deus é pregar o evangelho a pessoas. Não é abrir igreja para levar o povo a viver movimento de campanha. Não é abrir igreja para levar o povo a estar dentro dela sendo privado da verdade, deixando de conhecer a doutrina, o ensino de Cristo. Não é abrir igreja para criar discípulo para a igreja A, B ou C. Isso não é obra de Deus. Jesus vai dizer o que é a obra de Deus. A obra de Deus é Jesus Cristo, o próprio Jesus, para que todos creiam nele. Eu estou fazendo a obra de Deus. Olha aqui eu fazendo a obra de Deus. Essa é a obra de Deus que eu estou fazendo aqui. Pregando o evangelho, levando o ensino, levando a instrução, levando a informação para muitos ouvirem. E graças a Deus, muitos estão recebendo a instrução da palavra de Deus. Eu estou aqui, hoje, na minha casa, faço trabalho de instrução. No trabalho, faço em casa, faço no carro, faço na praça. Aonde eu estiver, estou fazendo a obra de Deus. Mas se você estiver numa igreja, o pastor vai dizer que tem que ser na igreja, viu? Tem que ir para o trabalho da igreja, porque a obra de Deus é ali. Você só serve a Deus ali. E hoje, graças a Deus, eu tenho alcançado milhares de pessoas com os ensinos da palavra de Deus. Graças a Deus, no Kawaii, aqui no Face, no YouTube, tem milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas com os ensinos da palavra de Deus que eu levo. Não só eu, mas tem muitos outros irmãos que Deus está usando para levar também, fazendo a obra do reino de Deus. Essa é a obra do reino de Deus. A obra do reino do homem é trabalho de igreja. A obra do reino de Deus é a igreja que somos nós, trabalhar em prol do reino. Está entendendo? Nós somos membros, individualmente. E trabalhamos com a função que nos foi dada para a edificação do corpo, igreja. Entendeu? A igreja de Cristo. Não é edificação de igreja do homem. Abre um ali, abre outro aqui e fazem a propaganda, né? Parece até o presidente quando vai inaugurar uma obra pública. Aí corta um laço, né? Bota o lacinho assim, aí tá lá o pastor presidente para cortar o laço e faz aquele comercial da abertura de uma igreja nova que abriram, né? Para aglomerar a pessoa, como se aquilo estivesse impressionando a Deus. Só impressiona o povo, porque isso não é obra de Deus.
Obra de Deus é isso que eu estou fazendo e que muitos irmãos estão fazendo. Irmãozinhos na rua pregando, irmãozinhos pregando no metrô, pregando em praça pública. Isso é obra de Deus. Aí fica lá muitos mentirosos, falsificadores da palavra, dizendo, esses são rebeldes, esses não são de Deus. De Deus somos nós que estamos aqui na igreja. Aí Deus está olhando lá do céu e dizendo, eu conheço os que são meus. Aleluias. Os que são de Deus não é os que estão dentro de igreja alguma. Os que são de Deus são todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Cristo. Deus conhece os que são seus. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ser de qual for a igreja, você pode ter carteira de qualquer ministério, mas se você não tiver convertido a Cristo, selado pelo Espírito Santo, que é a garantia do penhor da redenção, Efésios 1:13, Efésios 4:30, você não é de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Está lá Romanos 8:9. Só é você ler e buscar conhecer para estar na verdade. Amém?